Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Bom, hoje a gente dá continuidade ao nosso curso de treinamento para o UBI. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores. As tutoras dessa semana sou eu, Emily, e a Flávia. Bom, então vamos começar. Sempre que você precisa guardar vários valores parecidos, idades, nomes, preços, ao invés de guardar várias variáveis separadas, usamos um vetor. Pense como uma caixa grande, cheia de caixinhas menores dentro. Como a gente está vendo aqui, a imagem aqui no slide. Temos uma caixa grande com várias caixinhas dentro. E cada caixinha vai guardar um valor. Então, essa aqui está guardando o valor 10, essa aqui 20, 30, 40 e 50. E todas têm o mesmo nome. Bom, o que é um vetor? Um vetor, basicamente, é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, todas agrupadas com o mesmo nome. Cada valor fica em uma posição chamada índice, que é essa parte aqui. Bom, o que acontece? O primeiro índice sempre será zero, tá bom? Então, o índice sempre vai começar com zero. E o último vai ser sempre o tamanho menos 1. Então, por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, vai começar sempre no zero e vai até 4, que significa que é 5 menos 1. Bom, então, se eu tenho 5 idades, o computador vai criar idades na posição 0, idade na posição 1, idade na posição 2, idade na posição 3, idade na posição 4. Ou seja, 5 valores, indo de 0 até o 4. Agora que você já sabe que um vetor tem várias posições, vamos entender onde isso fica no computador. Quando criamos um vetor, o computador reserva um espaço seguido na memória. É como se ele tivesse pegado 5 caixinhas seguidas, sem espaço entre elas. Isso é importante porque o computador consegue chegar na posição que queremos muito rápido, já que sabe que todas estão lado a lado. Mas tem uma consequência: o tamanho do vetor não pode mudar depois de criado, porque esse espaço já foi reservado, né? Então é como aqui, a gente tem um vetor de 5 posições e cada um foi criado em um espaço. No espaço 200, 201, 202, 203 e 204. Para criar um vetor, você precisa de 3 informações. Você precisa do tipo dos valores, então se é int, se é char, float, double. O nome do vetor, então pode ser letras, notas, vet, vetor, qualquer nome que você quiser dar para ele. E o tamanho dele entre colchetes. Então aqui tem int, vet, entre colchetes 5. Que vai criar 5 posições numeradas de 0 a 4, e são posições do tipo inteiro, né? Já aqui o char vai criar caracteres e aqui os números reais. Então, é como dizer para o computador: reserve espaço para 5 inteiros, um lado do outro. A mesma coisa para o char, float, qualquer um que você for criar. Bom, para colocar um valor dentro de uma posição do vetor, usamos o nome do vetor, o índice, né, que é a posição, igual ao número que você quer colocar lá dentro. Então, por exemplo, aqui a gente primeiro está criando o vetor. Então, int vetor, vet, né, vetor, ele vai ter 5 posições. Depois, para a gente colocar um valor, é só colocar vet, que é o nome do vetor, coloco o vet, eu quero que esse valor fique na posição 0 e o valor é igual a 10. E aqui eu fiz para a posição 1 e para a posição 2. E aqui seria o resultado disso, né? Aqui na posição 3 e na posição 4 não tem nada, porque eu não tem nenhum valor, porque eu não
não coloquei aqui. Então, se eu não colocar, não vai ter valor, né? Para acessar ou mostrar um valor do vetor, é o mesmo formato. Então, você vai usar Alt, né? Para estar mostrando esse valor. É só colocar o nome do vetor, colocar entre colchetes a posição que você quer mostrar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a posição 0, então ele vai me retornar o número 10. E aqui, quando eu coloquei 1, ele vai me retornar a posição 20. Bom, lembrando que o índice sempre vai de 0 até o tamanho menos 1. Então, esse caso aqui, ele vai de 0 até 4. E esse vetor tem 5 posições. Se você tentar acessar algo fora disso, vai dar erro. Agora vamos entender por que o for é praticamente o melhor amigo do vetor. Um vetor é organizado em posições numeradas. 1, 2, 3, 4. Em um for, nada mais é do que um contador automático que passa exatamente por esses números, ou seja, eles combinam perfeitamente. Bom, como funciona? Então, aqui a gente tem o for, né? Aqui tem um vetor de tamanho 5, e aqui a gente está fazendo o for. Bom, quando o programa começa, o i é igual a 0. Então, ele vai preencher a posição 0 do vetor. Na próxima repetição, o i vai ser 1. Então, ele vai preencher vet na posição 1. E assim por diante. E ele vai fazer isso até chegar no final. Se você não fizer isso, né, você teria o trabalho de colocar todas as posições. Com o for, você substitui, né, por exemplo, 5 linhas por uma estrutura que repete automaticamente. Então, por que isso é tão importante? Evita a repetição de código, diminui a chance de erro. Você também pode trabalhar com vetores grandes, então 100, 1000, 1 milhão. Faz o índice andar exatamente na ordem do vetor. E é como se fosse um funcionário responsável por dizer, agora preenche a posição 0, agora preenche a posição 1, agora a 2, e ele faz isso sem você ter que se preocupar. Depois que o vetor está preenchido, precisamos mostrar os valores guardados. E adivinha, o processo é praticamente o mesmo do preenchimento. O vetor ele continua organizado em posições numeradas, 0, 1, 2, 3, 4. Então, podemos novamente usar um for para percorrer essas posições. Bom, então, na primeira posição, né, vai ser igual a 0, ele vai mostrar. Na segunda, igual a 1, igual no outro mesmo. O for, ele não sabe o que tem dentro do vetor. Ele só sabe, vou repetir de 0 até o 4. E cada repetição, vou acessar o vet na posição i. Diz aqui, vet na posição i. Quem organiza os valores é você. Quem percorre os valores é o for. Então, pense no vetor como uma sequência de armários numerados. O for é a pessoa que caminha pelo corredor, abrindo um por um. Então, ele abre o armário 0, mostra o que tem lá dentro. Abre o armário 1, mostra o que tem. Abre o armário 2, mostra o que tem. E isso até o final. E por que a gente usa dois for para estar fazendo isso? Porque o primeiro for, ele vai guardar valores no vetor. O segundo for, ele lê e mostra esses valores. Essa é a estrutura mais comum em qualquer programa que usa vetores.
Bom, aqui está um exemplo. Eu vou ler o exemplo e esse é o código que eu fiz. E eu vou explicar para vocês. Bom, o exercício é o seguinte. Faça um programa que leia um vetor x na posição 10. Substitua a seguir todos os valores nulos e negativos do vetor x por 1. Em seguida, mostre o vetor x. Bom, a entrada ela contém 10 valores inteiros, podendo ser negativos ou positivos. A saída. Para cada posição do vetor, escreva x na posição i é igual a x, onde x é a posição do vetor, onde i é a posição do vetor e x é o valor armazenado naquela posição. Bom, então, como resolver? Aqui, eu criei, então, um vetor inteiro chamado x com 10 posições. As posições vão de 0 até 9, certo? Então, o programa lê um número e guarda em x na posição i. Então, um exemplo, se o i vale 3, ele lê o valor e coloca x e aqui dentro, por exemplo, 3. X entre colchetes 3, né? Então, em seguida, o programa verifica. Se o número digitado for menor ou igual a 0, então ele vai substituir esse número por 1. É esse if aqui. A gente está fazendo isso. Essa parte faz com que qualquer valor negativo ou 0 seja corrigido automaticamente. Depois que o vetor já está preenchido e corrigido, a gente vai usar outro for para percorrer todas as posições novamente. É o que a gente fez naquele outro exemplo também. Agora a gente não está lendo os valores, a gente está só mostrando, tá bom? Nesse for aqui. Então, para cada posição i, o programa vai imprimir x, a posição i, igual ao valor, que é igual eu estava pedindo lá. Então, perceba que usamos um for para preencher e outro para exibir, igual ao padrão normal de vetores. E por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente.